Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós novamente com mais uma reflexão para esse dia. Antes de abrirmos as nossas Bíblias e fazermos juntos essa leitura, eu quero convidá-los para fazermos juntos uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nesse momento nós queremos, ó Pai, pedir a sua iluminação através da sua palavra, Pai, que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente e que essa palavra, esse ensinamento, Senhor, possa fazer morada em nossos corações e que nós possamos, ó Pai, a partir dessa leitura, a partir dessa reflexão, Senhor, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. É o que nós pedimos e desde já nos agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos ou com o seu celular, eu peço para que você acompanhe essa leitura ou somente ouça o que será lido e depois você poderá conferir. O texto que nós vamos trabalhar hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 18. É um texto muito conhecido sobre a mulher de Samaria. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecera o dons de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O versículo que eu quero enfatizar é o de número 14, que diz: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bom, certamente você conhece o texto da mulher samaritana. Quem que era a mulher samaritana? Quando nós lemos essa passagem, nós notamos que nem mesmo o nome dela é citado aqui na palavra. Mas a grande verdade é que quando nós lemos esse texto, nós entendemos qual é o propósito por trás desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Na narrativa, diz que era necessário que Jesus passasse
por Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, então eles evitavam de passar por aquele caminho. E havia ali pelo menos 3 caminhos que eles poderiam fazer sem que passasse por Samaria e ali em Sicar, onde estava o poço de Jacó, e encontrar essa mulher. Pois bem, meus queridos, havia um propósito por trás desse encontro. Quando o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, é porque ali havia um encontro marcado da parte do nosso Senhor. Essa mulher, não por acaso, ela ia ao meio-dia tirar água do poço, que era um horário muito complicado para as mulheres, porque era muito sol, era muito quente. Então a maioria das mulheres donas de casa, elas iam no período da manhã, que o tempo era mais fresquinho, e todas elas iam juntas e tiravam água do poço. Mas essa mulher, ela não poderia ser vista junto com outras pessoas, ela se escondia. Então ela ia em um horário que era impróprio, muito quente, mas ela ia para não encontrar com ninguém, porque ela estava se escondendo. Ela não queria ser vista pelas pessoas, porque ela sentia vergonha. Ela sofria, claramente aqui no texto, a gente pode até acreditar que ela sofria uma rejeição social, ela tinha vergonha por conta do seu passado. Tinham questões de preconceito religioso e cultural. Tudo isso acontecia ao redor dessa mulher, então ela preferia se isolar das demais mulheres. Então, quando ela vai no poço tirar água, sossegada, tranquila, quando não tinha mais ninguém, e de repente um homem fala com ela, ela se assusta e ela pergunta como que um judeu fala com a mulher samaritana, porque os homens nem com as mulheres naquela época falavam. Então ela já se assusta, então ela fica um pouco arredia, questionando quem que é ele. Quando ele pede água, ela fala para ele, mas o senhor nem tem com quem tirar água, o poço é muito fundo. Então Jesus se apresenta para ela falando que se ela soubesse quem é que estava pedindo água, ela lhe daria. Bom, quando a gente pensa nesse texto, a gente traz ele para o nosso dia. E eu pergunto para você, meu querido e minha querida irmã, quantas vezes você se escondeu dos seus problemas? Quantas vezes você preferiu ficar sozinho, sozinha e não queria ver ninguém, porque algo lhe roubava a paz, algo lhe roubava a alegria, algo te envergonhava e você preferia ficar sozinho e isolado? Quando Jesus marca um encontro com essa mulher naquele lugar, naquele instante, ele está rompendo com todas as barreiras de preconceito religioso, cultural, social, porque o nosso Deus, quando ele marca um encontro conosco, ele traz para nós a quebra de todos os preconceitos que nós sofremos, de todas as rejeições que nós sofremos ao longo da vida. Então, quando Jesus marca um encontro com essa mulher e começa a conversar com ela, e aí ela fala que queria saber, como que ela conseguiria aquela água que ele ofereceu, porque ele disse que quem bebesse da água que ele desse nunca mais voltaria a ter sede. E ela fica interessada, e mais uma vez fica muito claro pra gente que ela quer se esconder de tudo aquilo que causa para ela um grande constrangimento e uma dificuldade. Então ela fica interessada e fala: aonde eu encontro essa água? Porque eu quero dessa água, porque assim eu não preciso mais vir aqui para retirar essa água. E aí Jesus fala para ela: então vai lá e chama seu marido e volta aqui com ele. E aí ela fala: eu não tenho marido. E ele diz: bem disseste, tu não tens marido, e esse que tu tens, nem teu marido é. Essa mulher, provavelmente, ela tentava preencher o vazio da alma dela, ela tentava preencher aquilo que lhe faltava com esses muitos relacionamentos que ela tinha. E às vezes, nós também tentamos preencher o vazio, essa lacuna que existe dentro de nós com coisas do mundo. Algumas pessoas com relacionamentos
tóxicos que roubam a alegria de viver, mas ainda assim elas vão se contaminando, se relacionando com várias pessoas. Outras buscam preencher essa lacuna com o vício de bebida, de drogas, de jogos, de prostituição, todo tipo de vício, até mesmo o alimentar. Quando nós comemos, as nossas emoções através dos alimentos. Quando nós não encontramos a fonte de água viva, nós buscamos esses prazeres no mundo. E era o que acontecia com ela. Ela buscava esse prazer no mundo e ao mesmo tempo que ela buscava esses prazeres de se relacionar com vários homens, ainda assim ela se sentia sozinha e envergonhada, porque ninguém ia junto com ela buscar água, ela ia sozinha. Então, por mais que ela tentasse preencher o seu vazio com coisas do mundo, ela continuava vazia. Quando Jesus marca o encontro com essa mulher, ele não marca o encontro somente com ela em Sicar, ele marca o encontro com todos nós, deixando muito claro que ele nos ama do jeito que nós somos, mostrando para mim e para você que o nosso passado não define o nosso futuro, que ele sim tem a água que nós bebemos e nunca mais sentimos sede, que é a sede por um preenchimento interno, por um vazio que o mundo não consegue preencher, por mais que a gente busque em coisas fora. Mas o Senhor diz que Ele tem essa água, e Ele tem para mim, e Ele tem para você, assim como Ele teve para a mulher samaritana que sofria muitos preconceitos, mas que o Senhor não a deixou de lado, que o Senhor não a recusou, muito pelo contrário. Ele mudou a rota para se encontrar com essa mulher, para dizer para ela que conhecia a vida dela, mas que Ele poderia transformar a vida dela. Quando nós encontramos Jesus, quando Ele marca o encontro com você, quando Ele marca o encontro comigo, Ele marca um encontro para mudar a nossa história, para mudar a nossa trajetória. Ele marca um encontro que muda a nossa jornada, que muda a nossa identidade. Quando Jesus se apresenta para essa mulher e ela compreende que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, ela vai correndo, o texto mais à frente vai dizer que ela corre para avisar para todo mundo que ela encontrou o Salvador. E é isso que acontece conosco quando nós nos encontramos com Jesus na nossa trajetória de vida. Ele transforma a nossa vida e essa transformação traz uma alegria tão gigantesca que a nossa vontade é correr para o mundo e declarar que Ele transformou a nossa vida e que Ele não nos julga pelo nosso passado, mas que Ele está com os braços abertos para aqueles que o reconhecem, que bebem da sua água, a água da vida, uma fonte a jorrar para aqueles que o reconhecem. A mulher samaritana, mesmo com seu sofrimento, mesmo com a vergonha e a rejeição, ela sai. Ainda assim, ela sai em horários improváveis. Ela saiu. E nesta saída, ela encontrou a salvação. Que você também possa ter coragem de sair de onde você está. E que você encontre Jesus na sua caminhada, na sua vida, na sua jornada. Porque Ele sempre está com os olhos voltados para nós. Sempre está com os braços abertos para nós. E mais uma vez, eu termino essa mensagem dizendo para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que o Deus que nós servimos não nos rejeita. Muito pelo contrário, Ele se importa conosco. Ele marca um encontro conosco. E quando Ele nos encontra, a nossa vida é transformada. Que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Que você possa ter o privilégio de encontrá-lo na sua caminhada. E
e que Ele possa transformar a sua vida, a sua identidade, e que Ele possa fazer de você uma pessoa melhor. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.